Hi students! Olha eu aqui para a nossa aula de inglês. Hoje, sexto ano, nós vamos continuar os nossos estudos na língua inglesa, estudando alguns conceitos muito interessantes. Nosso conteúdo está na página 22 e 23 do nosso English Book, o nosso livro de língua inglesa. Fiquem atentos! Então, como eu estava dizendo, nós vamos estudar a página 22, que é The English Language Across the World, que significa a língua inglesa no mundo todo. Então, vamos estudar alguns conceitos como primeira língua, segunda língua e língua oficial. Depois que a gente estudar esses conceitos, nós vamos começar a fazer atividade e análise do mapa. Vocês vão receber, não se preocupe quem está sem o livro, pois vocês vão receber essas imagens, a imagem do mapa, aí ou na plataforma Google ou no WhatsApp, tá? Fiquem ligados! Então, o primeiro conceito é o da primeira língua. O que era uma primeira língua? É aquela língua em que os falantes são expostos desde o nascimento. Então, se eu perguntar qual é a nossa primeira língua? É a língua que você aprendeu desde criancinha, desde bebezinho, as primeiras palavras suas foram em língua portuguesa. Então, esta é a nossa primeira língua. Então, cada país, cada falante no mundo inteiro tem a sua primeira língua, que é a língua nativa. O nome da primeira língua também é chamada de língua materna. Então, se alguém perguntar qual é a sua língua materna, é o português, que é a nossa primeira língua. Guardem isso. Bom, e agora, o que é segunda língua? Então, a segunda língua é aquela que nós aprendemos após adquirir a nossa primeira língua. É uma outra língua, uma língua estrangeira, por exemplo. Então, muitos aqui vão aprender a língua inglesa. E a língua inglesa provavelmente será a nossa segunda língua. Ah, teacher, mas eu prefiro espanhol. Então, estude espanhol. Aprendendo espanhol, o espanhol será a sua segunda língua, pois a segunda língua é aquela que nós aprendemos posteriormente ao nosso nascimento, ok? Guardem também esse conceito. Bom, eu já sei o que é a primeira língua, o que é a segunda língua. E agora, o que é uma língua oficial, teacher? Então, gente, a língua oficial é aquela que é usada em um determinado país para fins comerciais, fins diplomáticos, documentos. É uma língua adotada pelo governo de um determinado país. Então, em muitos países em torno do mundo, a língua inglesa é uma língua oficial, usada para documentos, artigos científicos, reuniões entre diplomatas, enfim, uma língua oficial é esta, tá ok? Bem, agora que nós já vimos o que é uma primeira língua, uma segunda língua e uma língua oficial, que é justamente aquela usada para comunicação dentro de um governo nacional, tá? A língua oficial tem esse papel. Agora vamos aprender mais outro conceito sobre língua. Então, students, agora nós vamos para a página 22 e é nessa página aqui, ó, nesse box em green, verde, que nós vamos aprender um outro conceito, que é o conceito de língua franca. Bem, nós sabemos que a língua inglesa, ela é a segunda língua em diversos países do mundo. Ou seja, relembrando, eu tenho a minha língua materna, tá? A minha primeira língua que eu aprendi, mas eu também posteriormente fui crescendo e aprendi uma segunda língua. E aí um grupo de falantes de um determinado país falam, se comunicam também em língua inglesa, porque eles têm as duas, né? A língua materna deles, de cada país, e também a língua inglesa. E isso acontece em diversos países. E
Logo após essa explicação é que nós vamos analisar o mapa e entender melhor como é que isso se dá. Quantos países têm o inglês como segunda língua? Quantos países têm o inglês como a língua oficial? E logo após nós vamos estudar o conceito de língua franca. Guardem aí, tá? Porque a gente vai estudar bem a fundo hoje.